Imagina. Fala, Henrique. É só para tirar a dúvida. Daí o livro tem que ser uma daquelas obras que está ali ou pode ser um livro fora parte? Não, o livro você escolhe. Ah, tá. O critério é que tem que ser sobre a realidade Ah, não, brasileira, sim, um sim, sim, livro sim. lido agora, nesse semestre, e tem a ver com o que a gente está discutindo aí, Não, tá? tá. É que eu achei que Então, tinha ele sido é aquelas de obras escolha ali. sua. Tá. O importante é que te ajude a compreender mais o Brasil. Uhum. Não, tudo certo, então. Obrigadão. Tá, valeu. Bueno, estava apresentando, já deixasse para nós aí na tela, se possível, para quando chegar. E o próximo grupo, então, vai de vida e distribuição de renda, tá? Pelo menos na minha ordem aqui. Caso eu esteja equivocado, me avisem, por favor. Fala, Júlio. A resenha, Júlia, a entrega eu posso fazer dia 23, tá? Não tem problema. É que assim, ó, se semana que vem terminarmos as apresentações, eu tinha dito que é a partir de novembro, né? A hora que terminar as apresentações a gente começa, mas a entrega pode ser 23, não tem problema. A entrega da resenha. Na verdade, a entrega da resenha pode ser até a última aula de dezembro, tá? A última aula, desculpa, de novembro, a primeira de dezembro, não tem problema. A apresentação que começa tão logo a gente termine aqui as nossos trabalhos de grupo. Estou postando o pessoal colocando vocês de moderador, porque assim já. Só um minutinho, por favor, deixa eu ver aqui a mensagem. Paula, mas no início do semestre tínhamos falado apenas de resenha. Se vocês pegarem as orientações, eu vou reenviar de novo. É resenha e apresentação. Tá? Apresentação é uma roda de conversas. Compartilhar o livro lido. Tá? Ler, compartilhar com os colegas, é aí que está a riqueza, né? Comentar na turma os livros lidos e entregar a resenha. Posso até recuperar aqui a mensagem enviada para vocês. Mas depois, deve estar lá também nas mensagens. Depois eu reviso da aula e envio. Tá? Deixa eu ver se eu estou aqui com as orientações. Ó, eu vou ler aqui, depois eu mando para vocês de novo, tá? Trabalho 2, escolher um livro sobre a realidade brasileira, ler, fazer uma resenha crítica, até 2 páginas, e apresentar em aula em novembro e entregar a resenha ao professor até 20 de 11, pode ser até 30 de 11, não tem problema. Essa foi uma mensagem que foi enviada, eu vou mandar de novo para a Andressa para ela explicar para vocês. Tá? Fala, Laura. Oi, prof, tudo bem? Aqui é a Mariana, Tudo. Na verdade eu estou aqui com a Laura. Oi. Professor, sobre essa apresentação do livro, como exatamente tu quer que seja? Tu quer que seja uma coisa mais oral, aberta para todo mundo, ou tu quer uma apresentação fechadinha, PowerPoint e tudo mais? Tá, vamos fazer o seguinte, eu já estava comentando com os colegas, deixa chegar mais gente, aí eu comento de novo com todo mundo, tá? Tá bom. E eu vou comentar quando tiver a turma chegar, e eu vou também mandar por escrito, eu já comento de novo. Tá bom, Eu vou obrigada. dar comentada.
Eu queria ver se o grupo que estava apresentando, já tem alguém aqui para começar a se organizar? Boa tarde, professor. Oi. Nós do grupo de habitação e saneamento, a gente tem que terminar de apresentar, né? Exato, eu entendi que vocês ficaram na metade aí, né? Sim, na metade mesmo. Dá uma recuperada assim rápida o que foi apresentado e vamos terminar. Hoje vocês têm direito aí a concluir com calma. Certo. Eu queria saber se o colega Kevin está presente aí, que a primeira parte é dele. Kevin Jung Barbosa está. Eu botei todo mundo de moderador aqui, então quem está chegando eu já estou botando de moderador para não dar problema. Oi, boa tarde. Eu vou tentar compartilhar agora o arquivo. Isso, enquanto o Kevin compartilha, eu vou tentar retomar. Nosso trabalho... Então, permita só um minutinho. Depois que vocês terminarem a apresentação que estavam fazendo, aí eu dou um relato sobre a questão dos próximos trabalhos, tá? Farei isso no intervalo. Então, a palavra está com o grupo para retomar a apresentação. Certo, professor. Nossa apresentação, então, a gente vai tentar retomar, porque ficou ruim dividir no meio, assim, né? Vai perder o fio da meada. Exato, então, ainda mais 15 dias ainda. Sim. E é algo bem complexo, né? Habitação e saneamento, principalmente no Brasil. Então, a gente trouxe aqui a história do saneamento básico, o que é habitação, é o lugar onde o ser humano vive, é um direito, tanto na nossa Constituição, quanto no direito mundial. Então, história, a gente falou sobre o período medieval, sobre Roma, sobre o início do saneamento e políticas de saneamento, por que a gente precisa de saneamento. E nós aqui no curso de medicina foi um tópico muito legal, que relaciona bastante com a medicina, que o saneamento, investir em saneamento, na verdade, é poupar dinheiro. Porque e isso quem está falando sou eu, a Organização Mundial da Saúde. Eles têm um estudo que a cada $1 investido no saneamento básico, tu tem um retorno de até uma década, 10 anos, de $4,3 que tu poupa em saúde pública, e também isso volta para a economia, porque o cidadão não está doente. Tá, só uns dados aqui para a retomada, eu vou deixar o Kevin apresentar. Mas a gente falou de saneamento, sobre água, sobre tratamento de água. A gente trouxe no nosso estado, o colega Harrison falou, sobre a privatização também da Corsã. E eu vou deixar o colega Kevin apresentar, sem mais delongas, que ainda tem bastante coisa. Bom, eu vou falar um pouco sobre as políticas habitacionais. A gente separou 3 aqui, que são a Fundação da Casa Popular, o Banco Nacional de Habitação e a nova Política Nacional de Habitação. E eu vou falar um pouco sobre a mais antiga agora, que é a Fundação da Casa Popular. Ela foi o primeiro órgão federal brasileiro que tinha o objetivo de descentralizar a política de habitação. Ela foi criada pelo Gaspar Dutra e foi extinta com a criação do BNH, que foi em 64. A partir daí que a área da habitação começou a ser vista de uma forma diferente, começou a ganhar mais importância no cenário. E em 1964 foi criado esse Banco Nacional de Habitação, que o principal objetivo deveria ser, esse banco deveria ser o gestor e o financiador de uma política para promover a construção e aquisição de uma casa própria para a população de baixa renda. E cabe destacar também que o contexto dessa época, né, 1964, o Brasil tinha acabado de passar por um golpe militar
E a questão da habitação mudou com o presidente Castelo Branco, fez com que esse plano de habitação fosse um dos seus pioneiros, um dos principais eixos. E alguns dos objetivos dele era a melhoria do padrão habitacional e a eliminação das favelas, a redução do preço da habitação e a melhoria sanitária da população. Essa escolha da habitação como um eixo de importância na política do Castelo Branco aconteceu principalmente porque, na época, havia uma tensão muito grande nas favelas. O pessoal que morava no centro urbano começou a migrar muito para a periferia. E, querendo ou não, eles queriam o apoio dessa massa popular, né, para continuar com esse modelo político. Mas mesmo assim foi um grande avanço para a política nacional de habitação. E mudou algumas coisas também com o BNH, que principalmente os financiamentos, que agora eles iam começar a ser por um mecanismo de compensação inflacionária. No caso, era a correção monetária, né, que reajustava os débitos e as prestações. E ainda eles conseguiram articular, conseguiram unir o setor público com o setor privado, que acabou ajudando bastante, porque o banco ele se limitava só a arrecadar recursos e acabava transferindo para os agentes privados para colocar em prática. E sobre a Política Nacional de Habitação, ela foi criada em 2004, foi no governo Lula, que foi até uma das principais conquistas, e ela contava com o Conselho das Cidades. O principal objetivo era justamente retomar esse processo de planejamento do setor habitacional e conseguir garantir para a população condições dignas, né, de acesso à moradia, de saneamento. Bom, e o PlanHab, que é o Plano Nacional de Habitação, ele é hoje em dia, um dos mais importantes para a implementação da Política Nacional de Habitação, que eu falei antes, e ele busca consolidar essa garantia do direito à moradia digna. A metodologia desse PlanHab é uma metodologia participativa, que daí acontece em conselhos municipais, regionais, para justamente ter essa interlocução com a sociedade e os entes federativos, para conseguir ter um maior controle social, né, da área habitacional. E alguns dos objetivos são melhorar o cenário macroeconômico e das necessidades habitacionais, estabelecer uma articulação dos 3 níveis de governo, o federal, estadual e municipal, elaborar planos habitacionais e, principalmente, definir critérios de priorização e atendimento da população de baixa renda. E acho que o mais conhecido, né, que é o Minha Casa Minha Vida, que é basicamente um programa do governo federal com o objetivo de facilitar o financiamento da casa própria para as pessoas com renda salarial baixa. Essas famílias que são cadastradas, elas não conseguem pagar uma moradia própria. Então, o governo, ele facilita, ele não doa, ele não dá 100% de subsídio, acho que é até 90%, mas esses 10% é por conta
da pessoa cadastrada. E as principais vantagens, né, desse programa são as taxas de juros mais baixas, que podem ser, dependendo da faixa que tu se encaixa, que eu vou falar um pouco depois, pode ser isento, podendo pagar até 30 anos, ou 5%, 7%, que é uma taxa bem abaixo do 5%, que é bem abaixo do valor do mercado. Eu vou falar bem breve sobre as faixas, só para esclarecer um pouco, que para ver em que faixa tu se encaixa, tu precisa somar a renda bruta familiar. Se a família tiver até R$ 1.800 de renda mensal, ela se encaixa na faixa 1, que no caso seria a faixa mais baixa, né? Que ela consegue as melhores taxas, o maior subsídio, que são 90%, pode pagar em até 10 anos e a parcela não passa de R$ 270. Tem a faixa 1,5, que é a renda até R$ 2.600, que a taxa vai até 5%, mas pode pagar em até 30 anos, e o subsídio que o governo dá não pode passar de R$ 47.500. A faixa 2, que é uma renda mensal até 4.000, e a faixa 3, que no caso seria mais alta, o governo ele não financia um subsídio, ele só fornece as taxas melhores do que, por exemplo, algum outro banco ofereceria, e ainda dá a liberdade de pagar em até 30 anos. E seria isso, eu vou passar a palavra para o Fábio agora. Estou de volta. Então, Oi. Quer falar alguma coisa, professor? Não, só dá boa tarde. Boa tarde. Então, teve esse projeto governamental chamado UAP, Urbanização de Assentamentos Precários, para regularizar a situação desses lugares. Então, seria a urbanização de favelas, acho pesado esse tempo favelas, mas também para periferias. Então, urbanização de assentamentos precários, o nome já diz tudo. Tem como objetivo apoiar os estados, Distrito Federal e os municípios nas intervenções necessárias à regulação fundiária, porque muitas vezes o município não tem fundo suficiente para regularizar, então, federal. Então, regularizar a segurança, salubridade, habitabilidade da população, localizada em área não aguentada à moradia ou em situações de risco, visando sua permanência ou relocação por intermédio de execução de ações integradas de habitação, saneamento ambiental e inclusão social. Então, não significa só tu construir ruas, sistema sanitário, de saneamento, mas também ações sociais, como escolas, atendimento médico, transporte. Bem, eu posso passar o dia inteiro aqui falando tudo que precisa para um bairro, mas dá para pegar a ideia geral. Então, os programas realizados foram esses que podemos ver aqui. Eu trouxe alguns exemplos mais importantes, mas foram em todo o Brasil. Uns que me chamaram mais atenção, que foi o projeto Singapura, em São Paulo, que apostou na verticalização. Eu vou ler aqui, o reurbaniza áreas de favela, substituiu os barracos, que era muitas vezes de invasão, por blocos de apartamento de 5 pavimentos. E implantação e melhoria do sistema de saneamento básico, adoção de água e eliminação de dejetos de esgotos, que a gente trouxe antes do nosso trabalho aqui de como funciona esse processo, instalação de rede de energia elétrica, iluminação pública, tratamento das vias, construção de guias e sarjetas, implantação de coleta de lixo, e áreas para construção de equipamentos sociais e comunitários essenciais para a comunidade local, como, por exemplo, aquelas academias que a gente vê públicas na rua, que o pessoal brinca que é para idoso, não é só para idoso, mas os que mais usam. É uma iniciativa muito legal, muito importante, que também faz parte de habitação, não é só casa. E, através do projeto social, orienta as famílias
para nova condição de moradia, promove a integração intra e essa nova comunidade implantada ou melhorada. Eu vou me aprofundar isso nos próximos slides, mas o que acontece é que tu tem que conhecer os teus vizinhos também para tu ter uma comunidade saudável e e sentir um pertencimento daquele lugar. Então, também tem assistentes sociais para lidar com isso, que é esse projeto social que faz parte do AP, para integrar essas pessoas umas às outras. Porque quando tu sente o pertencimento de algum lugar, de uma cultura, uma etnia, mas aqui no caso seria um lugar, tu cuida mais daquele lugar, tu tende a cuidar mais daquele lugar. Então, a premissa fundamental do projeto de assinatura é a manutenção das famílias, objeto de intervenção no mesmo local, da atual moradia. Eles já moravam ali, fizeram uns blocos de apartamentos. Aqui a gente pode ver 2 fotos na construção e no projeto final. E o projeto Favela Baia. Então, integrar a favela à cidade, dotando de infraestrutura, serviços, equipamentos públicos, políticas sociais, reconhecendo como parte da cidade real. Temos fotos de antes e depois, uma diferença bem grande, isso no Rio de Janeiro. Integração urbanística na inclusão social, evolução da identidade local. Integrar a favela à cidade, do transporte, porque o que acontece é que esses bairros às vezes ficam isolados porque o ônibus não entra. O correio não entra nas favelas do Rio de Janeiro. Então isso abre espaço para informalidade, que na maioria das vezes, quase 90%, 80% das vezes, está na mão do tráfico ou da milícia, o governo paralelo. Pode falar, professor. Aproveitando o gancho aqui, ó, inclusive agora, em função da pandemia e com a evolução das teleentregas, né, as compras pela internet, havia um problema sério, que essas pessoas tinham dificuldade de comprar, mas a maior dificuldade era receber os produtos. Eu não sei se vocês vão entrar nesse assunto, mas eles montaram no Rio de Janeiro uma central de distribuição dentro da favela, ou seja, todas as plataformas de venda de produtos têm um lugar determinado e, a partir dali, se criou uma logística interna que as próprias pessoas do bairro distribuem, fazem as entregas dentro do bairro, né? Porque algumas têm que entrar, obviamente, caminhando, no máximo uma moto. Mas acho que até foi a Central das Favelas que organizou toda essa logística. Isso acabou gerando toda a melhoria de renda, inclusive, né, para as favelas, para que elas pudessem fazer esse trabalho que geralmente era o motoboy que fazia. E agora a própria comunidade está envolvida nesse processo. Primeiro, poder comprar, poder receber e chegar em cada casa, né? Até porque tem problema também de identificação de endereço e tal, e eles, como conhecem, fazem chegar o produto em cada local, cada residência. Eu não conhecia, professor. Muito obrigado por acrescentar. E é verdade, esse problema do endereço é um grande problema também, porque como não existe ruas formalizadas, vamos dizer assim, não tem CEP nem endereço, como é que tu vai entregar uma encomenda? Exato. E agora ainda mais na pandemia, né? E tinha o problema também que você mencionou do tráfico, que eram zonas controladas pelo tráfico, quer dizer, sendo da comunidade que transitam, não sendo, não transita, entendeu? Então tinha de fato, tem ainda o problema de fato do controle das milícias, do tráfico, e aí a própria comunidade consegue fazer essa relação também, de poder circular e fazer as entregas. É verdade. Então, o nosso tema é sobre saneamento e habitação pública, mas também entra muita segurança pública, né? Então, é muita coisa para falar e eu vou tentar não me desviar, porque senão fala muito. Mas obrigado, é verdade. E, então, aqui o próximo são as tendências atuais, que seria a urbanização das favelas, o que a gente trouxe. Em vez de construir grandes conjuntos habitacionais e realocar a favela, tirar as pessoas daquele lugar, demolir e fazer um bairro inteiro de Minha Casa Minha Vida, assim, com aquelas casinhas, porque não soluciona em parte o problema. Então, rompe o vínculo do morador com o trabalho e a escola. O cara perde o emprego, muda, fica longe da família, dos amigos. Construção de unidades isoladas em vazios urbanos ou pequenos conjuntos de tipologia construtiva diversificada, obtendo maior integração social. Então, seria, na verdade, não todas aquelas casinhas tudo iguais,
mas urbanizar mesmo, como uma cidade de verdade, uma cidade orgânica que vai crescendo e se desenvolvendo por conta própria. Não algo de cima, centralizado, imposto. Soluções verticais, como, por exemplo, ali o projeto Singapura, otimiza o aproveitamento dos terrenos da infraestrutura existente, se não tem espaço suficiente, e recuperação de edificações abandonadas e decadentes dentro das cidades, transformando-as em residências para a população de baixa renda, reduzindo o deslocamento e revivendo os centros urbanos. Eu vou trazer no final aqui dos slides sobre o movimento MTST, que a maioria deve conhecer por causa do Boulos, candidato à presidência, ele é o líder desse movimento social, que seria, na verdade, eu vou trazer um exemplo mais perto da gente, o centro de Porto Alegre, perto da rodoviária ali, eu não sei se conhecem, mas tu anda, na verdade, eu não sei se é o termo certo, perdão se eu estou usando errado, chamam de Cracolândia, é um lugar com muito população de rua, os prédios ali que são prédios históricos estão decadentes, abandonados ou invadidos. Teve em São Paulo, na época do prefeito Dória, tentaram pacificar esse local, entre aspas, retomar essas moradias para a população de baixa renda. Uns dizem que não deu muito certo, enfim, não vou meter, mas também está no plano de recuperar essas edificações já existentes, e não só construir novas. Principais prioridades e programas implementados. Qualidade de novas moradias, como elas são produzidas em massas, e elas têm um limite de verba, é a reclamação da qualidade das moradias, que não é feita com a melhor qualidade. Então, trazendo problemas, o cara tem uma casa boa no lugar, mudam ele, e ele enfrenta mais problemas ainda, e a gente está falando de uma população de baixa renda. Não tem dinheiro para ficar reformando a casa inteira. Serviço social oferecido às famílias beneficiadas. É importante, como eu falei antes, ter serviço social com agentes sociais para integrar essas pessoas ao local, aos seus vizinhos, à sua comunidade, não só dar moradia para elas e deixar elas própria sorte. Trabalho social além do período de execução, muitas vezes terminou o projeto, mudou o mandato do prefeito, governador, presidente, e esquecem daquilo ali porque já não é mais vantajoso politicamente. E o enfoque holístico na provisão de moradias, essa palavra enfoque holístico, é na verdade algo fantasioso, entendeu? De prometer, que aí também entra de novo a política, de tu prometer diversas moradias, que vai ficar pronto em X anos, poucos anos, demorar mais, e na verdade se ater à realidade e no que é real, o que pode ser provido. E eu botei mais isso por causa da política, e tudo isso, claro, envolve política. Eu trouxe uma tabela, os dados estão um pouco desatualizados, perdão, mas é para complementar o próximo slide, do crescimento dos números de domicílios. Chama a atenção que cresceu mais no Sudeste, que é onde está a maior parte dos centros urbanos e concentração de pessoas no nosso país. Enfrentamos problemas de moradia em todo o Brasil, mas essa tabela é mais importante para nos dar uma noção de onde cresce mais, mas está desatualizado, perdão. Então, aqui também vemos de novo que ainda cresce mais no Sudeste, e acredito que não deve ter mudado muito, por causa ainda é uma grande região de êxodo. E sobre a bolha imobiliária, que também é um problema que afeta a questão da habitação. O que é uma bolha imobiliária? Uma bolha imobiliária, como qualquer outra bolha inflacionária, ela é causada por um aumento exacerbado de preços dos imóveis, que não reflete realmente o valor dos bens, o que aquilo ali vale. E, na maioria das vezes, a inflação imobiliária é por conta das alterações na demanda por imóveis, e também é potencializada por expectativas e especulação desse mercado. A crise de 2008 nos Estados Unidos, muitos economistas apontam que foi por causa do rompimento da bolha imobiliária. Tem um filme muito bom que fala sobre isso, que é A Grande Aposta, tem na Netflix. Enfim, continuando.
Com preço após a bolha inflacionária, ela não representa o valor real dos imóveis, o natural é que essa bolha estoure, porque é tudo especulação, as pessoas acham que aquilo ali está valendo tal coisa, não vale. Então, isso o preço dos imóveis valoriza bruscamente e pode gerar uma crise econômica, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos. E permita, Fábio, quase ocorreu esse ano na China, tá? Que teve um caso muito similar, o maior grupo, vamos chamar assim, de imobiliário de segmento na China, se tornou o maior do mundo e está com esse problema. A China supostamente sufocou o Estado socorrendo, tá? Evitando uma crise do setor também na China, que teria reflexo no mundo todo, obviamente, como a americana teve, tá? Tá, entre aspas, controlado, a gente não sabe até quando. Tá? Então, de fato, o teu exemplo dos Estados Unidos quase ocorreu esse ano na China. E há sim, alguns alertas que a gente tem que ter cuidado, inclusive no Brasil. Claro que o nosso seria mais um efeito brasileiro, porque não tem essa repercussão, talvez, mundial, mas ainda existem esses riscos que você está mencionando aí. Sim, professor, tem um dado que fala que na década de 2010 a 2020, a China usou mais concreto para construir do que os Estados Unidos usou em todo o século XX. Tem problemas de cidades fantasmas, são cidades gigantes de investimentos imobiliários vazios, não tem população para morar lá, ninguém quer comprar. Além do impacto ambiental, né, que é muito grave, né? Sim, com certeza. Então, tá. A bolha imobiliária, o aumento exagerado dos preços no curto período, porque existe a especulação. Então, se tem um consenso popular que comprar apartamento para vender ou alugar é um bom investimento, vai dar dinheiro, então tem um aumento significativo de demanda por imóveis. Então, aumenta os preços e, consequentemente, os preços dos aluguéis. Mas isso afasta as pessoas que estão buscando imóveis para morar. Então, diminui a demanda. Com a demanda baixa, pode haver uma baixa nos preços suficiente para fazer com que os investidores tentem vender os imóveis com urgência, estourando assim a bolha. Todo mundo quer vender, os preços estoura a bolha. Também excesso de crédito, foi o que aconteceu nos Estados Unidos, o filme Grande Aposta fala muito bem disso, que tem uma oferta abundante de crédito fácil e barato, então se torna mais fácil a aquisição de uma moradia, e se esse crédito não for concedido com segurança financeira, de que essa pessoa vai pagar de volta, é comum que muitas pessoas não consigam quitar a dívida. Então chega dessa forma que o momento do pagamento das dívidas, as pessoas não conseguem pagar, e a bolha pode estourar. E também desequilíbrio com o resto da economia. Peraí. Deu. Lembrei que eu ia falar. O setor imobiliário sobe muito, os preços do setor imobiliário sobem muito acima do mercado, tem o risco de bolha. Então, é muito ligado também à economia e à renda média da população. Como, por exemplo, a pandemia é um momento também que, claro, que afeta esse mercado. E, por fim, o movimento social que eu queria falar, falei antes, o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, foi fundado em 1997, uma versão urbana do MST, e o movimento declara que o objetivo central é a luta pelo respeito ao direito constitucional de moradia, que a gente falou antes, e eles defendem a reforma urbana. A diferença do MST é que o MST reivindica que existem muitas terras improdutivas na mão de muitos poucos. E do MTST é que existem prédios vazios, muitas vezes de especulação, ou não é o preço suficiente, o cara não vendeu pelo preço que queria, ou é de uma pessoa que ela não está usando, e muitos prédios vazios e muitas pessoas vivendo em situações precárias ou em situação de rua. E o mais conhecido desse movimento seria o Guilherme Boulos, que foi candidato à presidência em 2018 e trouxe muito enfoque nesse movimento. Se concentra principalmente nos centros urbanos,
que também é proporcionalmente onde existem mais imóveis vacantes. E eu achei importante trazer esse movimento social aqui, porque a gente falou tanto de moradia, e o que a população pensa politicamente disso. Também queria trazer para os colegas, tem que trazer questionamentos, né? Se os colegas já ouviram falar disso, se já viram alguma manifestação, viram na TV, leram, o que eles pensam disso, o que eles acham disso. E também se conheciam sobre a bolha imobiliária, se já leram sobre a crise de 2008, do crédito nos Estados Unidos. E com isso, finaliza a apresentação do nosso grupo. Aqui temos nossa bibliografia. E é isso, professor. Muito obrigado pelo tempo. Fim. Nós que agradecemos. Eu acho que vocês deixaram uma pergunta no ar. A gente tem um tempinho aí antes do próximo grupo de dar uma conversada. O exemplo que tu traz aí obviamente, nos grandes centros urbanos, seja São Paulo, Rio, Porto Alegre, inclusive, agora já tivemos, não muito tempo atrás, um conflito de uma desocupação de um prédio no centro, que era no pessoal do movimento negro, né? Agora me fugiu o nome, que ocupava um prédio, foi desocupado de forma violenta, inclusive. E no centro de Porto Alegre tem muitos prédios que se chamam esqueletos, né? Ninguém mora, prédios inacabados, prédios desocupados, e obviamente isso acaba sendo espaços com o aumento da pobreza, de moradores de rua, de pessoal sem moradia, como sendo uma reivindicação deles de ocupar esses prédios inacabados ou em desuso. A questão enfim, o movimento é um movimento forte, grande, um movimento urbano, como bem vocês disseram, um é no campo da agricultura e outro no campo urbano, né, das cidades. Eu só tenho uma dúvida, eu acho que vocês não disseram isso, mas o movimento é anterior ao Boulos, né? O pouco que eu sei do Boulos, o Boulos foi alguém que é filho de classe média, né? Parece que até classe média alta, e ele faz uma opção de vida, né? Ele faz uma opção de se juntar ao movimento. Ele não é criador do movimento, né? Ele se junta ao movimento, é isso, né? Sim, professor. Eu trouxe mais para a cultura pop, né? Não, eu acho bem legal, é isso mesmo, é alguém que diz, olha, eu quero entender como é que é essa população, quero estar com ela, viver com ela, é uma opção que ele fez, né? Eu acho que é legal. Grande, né? Com as eleições, é algo recente, ele teve um palanque muito grande, sem candidato à presidência. Exato. Então, por isso é alguém que conhece muito, estuda muito, e é candidato, pelo que eu saiba agora, a governador de São Paulo, ano que vem, é o governador de São Paulo. Mas acho que vocês trazem essa questão, e eu queria, então, abrir o debate, provocando tanto o grupo quanto os colegas, a necessária relação que a gente precisa fazer entre a habitação, saneamento e saúde, tá? A gente sabe que temos muitos problemas de saneamento no Brasil, no Rio Grande do Sul, aqui no Vale dos Sinos, tá? Temos problema de habitação, tá? Qualidade, estrutura, como vocês falaram, falta de habitação. O número de moradores de rua tem aumentado no Brasil e no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, aqui na região. Eu moro em Porto Alegre já há quase 35 anos, eu acho. Mais de 30 anos, pelo menos, e o aumento é muito visível, tá? É muito grande, inclusive, é chocante. Claro, na pandemia a gente não saía muito, não circulava. Agora que a gente começou a circular mais, eu confesso para vocês que me choca a quantidade, primeiro, de pobres pedintes na rua. Hoje, no meu bairro, você é abordado por vários no bairro. Sair pela cidade, você vê muita gente dormindo, grupos, antes era uma pessoa, agora são grupos. Enfim, essa situação toda, o grupo 6 falou da pobreza, né? Então, pobreza, falta de habitação, saneamento e impacto na saúde. Eu sei que vocês estudaram isso um pouco epidêmico. Então, abrimos a palavra para quem quiser fazer uma reflexão, uma consideração, enfim, com a palavra a turma agora.
Estamos aguardando contribuições dos colegas que estão participando da aula. O grupo fez o trabalho, apresentou, agora queremos as considerações de vocês, as reflexões. Ninguém tem pergunta ou comentário? Caroline, achei muito interessante, muitas coisas, nem sabia sobre esse tema. Essa necessária, na verdade, se a gente pegar os 10 grupos, as coisas se conectam, né? Umas mais, outras menos, mas há uma inter-relação entre esses fatores, né? Como haverá agora sobre o próximo grupo, que também vai falar sobre... Ontem, não sei se vocês viram, deu um grande incêndio numa favela em São Paulo, ontem à noite. Eu hoje de manhã não consegui ver se teve vítimas ou não, mas uma favela em São Paulo, perto de um hospital, tá? Quando eu vi essa reportagem, eram umas 22 horas, havia risco de um hospital que ficava próximo da favela ser afetado, acho que é o Hospital Geral, uma coisa assim lá. Não sei se alguém chegou a ouvir alguma coisa, mas era um incêndio muito extenso, né, de uma favela em São Paulo. Esse é outro risco que ocorre nesse tipo de habitação, moradia. Professor, não é que ninguém falou, eu fiquei esperando alguém falar, eu tenho uns dados aqui que eu queria, eu não acrescentei para não demorar muito. Mas é que hoje, né, tem 2 bilhões de pessoas no mundo que não têm acesso a saneamento básico. No mundo de 8 bilhões de pessoas. Então, 1/4 da população mundial utiliza fonte de água infectada com fezes para consumo. Então, essas pessoas literalmente defecam em qualquer lugar. E também tomam água suja disso. E aí, estudando sobre esse trabalho, não é da minha época, eu tenho 21 anos, mas até o ano de 2000 morria muita criança por parasitários, por causa de falta de saneamento básico. Então, aí no início do século XXI, teve uma diminuição da mortalidade infantil, e na década de 10 voltou a aumentar. E eu aprendi isso, eu não sabia disso. Eu achei interessante de um Brasil que, né, é antes da minha época, meus pais devem conhecer, o senhor deve conhecer, que é algo bem absurdo, né? A gente não ter saneamento básico. É isso. Eu estou tentando achar uma reportagem que eu li ontem aqui, que eu encaminhei para alguém, e deixa eu ver aqui, retomar, não é essa. Não, isso tem relação direta, tá? Inclusive com a questão das pandemias, tá? As doenças, diversos tipos de doenças, tá? Que viveram nesse meio acabam atingindo as pessoas, acabam se desenvolvendo, né? Eu sei que eu enviei para algum grupo, que agora eu não consigo lembrar, mas a notícia era assim, ó. Primeiro, o aumento tinha a ver com as questões climáticas, tá? Que essa crise climática ela vai jogar na pobreza 120 milhões de pessoas, tá? E depois tinha um dado que eu achei muito significativo, que população, nós temos por ano, olha o número, isso que me chocou, eu vou achar, depois eu encaminho para vocês, estava no UOL ontem, que no mundo morrem 8 milhões de pessoas, a pandemia matou 5 milhões em 2 anos, tá? Mas 8 milhões de pessoas no mundo morrem em decorrência da miséria, da fome, da falta de saneamento, da falta de condições de vida. É um número muito elevado, vocês percebem. Me chamou muita atenção. E a previsão é de que isso agrave-se mais agora em função desse cenário climático, porque ele vai gerar migrações, ele vai gerar
falta de água e desenvolvimento de agricultura em algumas regiões do mundo, em outras ele vai, enfim, ter outros efeitos, né? Mas vem corroborar um pouco essa ideia que vocês apresentaram, tá? O efeito disso na saúde e na vida das pessoas é muito grande, muito grande. Sim, professor. Foi um assunto muito legal. Teve uma relação, os colegas não tinha que se relacionar com medicina, e é um assunto que é totalmente da medicina. Então, muito obrigado pela escolha, de verdade. Foi um trabalho legal de fazer. Eu quero também parabenizá-los como grupo, tá? Eu vi bastante aderência no que vocês trouxeram. Fizeram uma apresentação também sólida e tranquila, trazendo esses dados, fazendo essas relações, tá? Parabenizo o grupo, gostei bastante, tá? E espero que a turma também tenha gostado, ok? Então, parabéns ao grupo, como é que se diz, expectativas de minha parte bem atendidas, e que bom que vocês também conseguiram perceber aí as relações que existem. Tá? Enquanto o próximo grupo se organiza, eu não sei se vocês querem 5 minutos para ir no banheiro, tomar uma água, é possível? Eu também peço, então, 5 minutos, mas eu quero, antes dos 5 minutos, eu vou mandar depois por mensagem, mas sobre o trabalho 2, tá? Eu até mandei para a Andressa de novo a orientação do trabalho 1 e do trabalho 2. O trabalho 2 é basicamente o seguinte: 1, ler um livro sobre a realidade brasileira. 2, fazer uma pequena resenha, até 2 páginas, pode ser uma, mas depende da capacidade de síntese de cada um, que vai ser entregue para mim. A forma de entregar eu vou orientar semana que vem, tá? E será online, obviamente. A terceira parte, que é a mais importante é a gente fazer nas últimas 2 aulas, e a gente talvez comece semana que vem, o que eu chamo um compartilhamento dos livros, tá? Cada um terá aí em torno de 5 minutos para compartilhar a leitura, tá? Compartilhar é dizer o que leu, o que aprendeu e o que tem a ver isso, o que aprendizado nós tiramos para entender o nosso Brasil. É isso, são 3 coisas: ler o livro, entregar uma resenha por escrito, que isso vale uma avaliação, eu tenho que tê-la guardada, registrada, tá? E a terceira coisa é compartilhar, que para mim o mais importante, a riqueza está no compartilhamento. Eu uso uma metodologia simples, tá? Que a gente começa por um livro, alguém começa com um livro, se mais alguém leu aquele livro, já tem que estar junto para apresentar, por isso todos têm que ler até semana que vem. Tá? Quando a gente começa por um livro X, quem leu aquele livro X, se foram 2 ou 3, apresentarão juntos, tá? E depois o autor daquele livro, que tem autores que têm vários livros, então. É o exemplo que eu dei. Gessé, alguém leu? Bom, vamos ver os livros e todas as obras do Gessé de uma vez só, para não ficar aí voltando, porque senão fica... E ao mesmo tempo a gente otimiza, tá? Vamos supor que o mesmo livro 3 pessoas leram, as 3 vão falar, tá? A forma, cada uma organiza, tá? É mais uma roda de conversas. E o autor, e assim, bom, esgotou o Gessé, vamos para outro, Chico Buarque de Holanda, esgotou, vamos para outro. Então, acaba virando meio que para o bloco, tá? Um bloco. E isso também permite que a gente faça uma conversa entre nós sobre autor e livro. A dinâmica é essa, certo? Eu vou mandar tudo de novo por escrito para não ter dúvidas. Então, são 15:10, daqui 6 minutos nós retornamos. Alô? Oi, estão me ouvindo? Sim, professor. Tá, não, que deu aqui, caiu a tela, eu achei que tinha desligado. Voltamos em 5 minutos então, tá, pessoal? 5 minutos, voltamos.
Olá, vamos retornar então. Enquanto o grupo aí retornando. Então, eu localizei a matéria que eu estava falando aí, eu até já mandei para a Andressa para compartilhar para vocês. 700 milhões na extrema pobreza no mundo e as questões climáticas jogarão mais 130 milhões na pobreza. Ou seja, se a gente levar em consideração que somos 8 bilhões, quase 1 bilhão na extrema pobreza, não é na pobreza. Vamos lá então, pessoal, vamos retomando o grupo agora da renda, do padrão de qualidade de vida. Claro que isso aí tem a ver com o tema que a gente viu da desigualdade social. Padrão de vida e distribuição de renda no Brasil. Tá? Eu dei esse enfoque porque eu costumo dizer, nós não somos um país pobre, nós somos um país rico de muitos pobres. Não sou eu que digo, tem alguns autores que falam isso, defendem isso, tá? E muitos não entendem como um país tão rico tem tantos pobres. Então, Fernanda, a Júlia Couto, a Luísa Espíndola, Morvana e a Poliana, eu só peço para vocês assim, ó, são 15h15, vocês têm 1h30, tá? Eu vi que vocês têm 61 slides. Então, assim, até para não prejudicar a apresentação de vocês, eu peço que vocês se organizem para apresentar hoje, tá? Vocês têm 1h30, tá? Não, legal, tem bastante fotos, assim, mas eu só peço, então, que vocês têm até 16h45, mas para a gente concluir hoje, porque vocês viram que interromper causa um problema. Então, 1h30, eu acho que é suficiente, priorizem o que é essencial, e uma boa apresentação para vocês. Oi, prof. Nem precisa se preocupar, porque a gente se organizou direitinho para se enquadrar dentro do tempo. Não, eu não sou escravo do tempo, tá? Mas eu só fiz para a gente ter uma organização, tá? Eu acho que 1h30 vocês vão fazer com muita qualidade, não tenho dúvida. Sim, até para não prejudicar as meninas depois, né? O próximo grupo já deixo avisado, que é o último, tá? Fica para a semana que vem, dia 16, 14h15 começa a apresentação. Bom, então, o nosso trabalho hoje vai falar sobre o padrão de vida e distribuição de renda no Brasil, né? Como o professor já falou, o grupo é composto pela Fernanda, por mim, né? A Luísa, pela Morvana e pela Poliana. Mas antes da gente realmente iniciar a apresentação, nós vamos trazer, né, algumas frases e algumas imagens para a gente fazer um momento de reflexão. Porque, por mais que, tipo assim, às vezes a gente está tão dentro da nossa rotina, né, do nosso mundo da medicina, que a gente não para refletir, nem para pensar sobre as diversas questões, tanto do mundo como do Brasil, né? Porque, por mais que a gente saiba que o Brasil é um país desigual, que não apresenta as mesmas oportunidades para todo mundo, a gente não para realmente para pensar isso no nosso dia a dia, né? E, principalmente nós, como futuros médicos, a gente tem que tentar entender as diferentes realidades do Brasil para tentar mudar isso, né? E conseguir levar, principalmente, né, focando na saúde, né? Conseguir dar acesso a uma saúde de qualidade para essa população diversificada que a gente tem né, no Brasil, de diferentes realidades. Então, para começar, nós trouxemos algumas frases, né, que nem eu falei, para a gente fazer um momento de reflexão, frases bem diretas, bem tranquilas, né, que a gente escuta talvez o tempo todo, né? Então, será que toda a população tem acesso à comida, né, tem as condições mínimas de vida, né, para sobreviver? Será que o Brasil é um país desigual, né? Será que a gente tem um acesso igualitário à educação? E essa última frase, que é, será que todo brasileiro sabe o que é ensino superior? Eu acho ela muito forte, assim, porque, teoricamente, a gente
tá, né, o nosso grupo, assim, que a gente tem contato, sabe o que é ensino superior, almeja entrar numa faculdade, sabe o quão importante isso é para o futuro, né, mas não é a realidade de todo brasileiro, né. Inclusive, eu tinha um professor do cursinho, ele era meu professor de redação do cursinho, um cursinho bem famoso, da capital, e ele estava nos contando que ele vem de uma família muito pobre, né, numa zona um pouco mais afastada de Porto Alegre, e que ele só foi ter conhecimento do que era a URGS no último ano de faculdade, quando alguns alunos da URGS foram fazer um projeto dentro da escola que ele estudava, né? Então, eu acho muito louco pensar que, né, dentro do meu mundo, do meu pequeno mundo, pensar que tinha gente que, tipo, não conhecia a URGS, porque, meu Deus, a URGS é almejada por todo mundo, super conhecida, e pessoas dentro da própria faculdade, dentro da própria, né, Porto Alegre, não conheciam. Isso também mostra como tanto, né, o ensino superior e a faculdade é uma coisa elitista, né? Ela é um acesso para poucos. Mas hoje em dia existem vários projetos que têm o intuito de incluir a população, ela ainda é um ambiente para poucos, né? Não é todo mundo que tem acesso. E dentro desse contexto, nós também trouxemos algumas imagens também para fazer esse momento de reflexão, né, mostrando as diferentes realidades brasileiras, né, porque tu poder estar sentado numa mesa, com uma cadeira de qualidade, poder ter o uniforme, poder ter o distanciamento social e ter aula durante a pandemia, é algo para poucos, né, tanto para crianças como as pessoas do próprio ensino superior, né, tu ter uma casa com luz, com uma estrutura adequada, dentro da residência, tu ter um saneamento básico, né, ter o esgoto tratado, é uma realidade para pouquíssimas pessoas no Brasil. Inclusive, depois as meninas vão falar isso um pouco mais aprofundado, mas, né, porque essa parte do saneamento também vai repercutir diretamente em questões da saúde, né, então, questão de parasita, de doenças, então, isso vai também gerar uma consequência para a população que vive, né, nessa zona mais marginalizada, né? Então, o Brasil nas últimas décadas vem confirmando, infelizmente, uma tendência de enorme desigualdade na distribuição de renda e nos níveis de pobreza. Um país desigual que enfrenta um desafio histórico de uma evolução de injustiça social que exclui a população do acesso a condições mínimas de dignidade e cidadania. Então, a desigualdade no Brasil não começou agora, não é algo atual, né? Ela começou lá com a chegada dos portugueses, numa terra até então desconhecida, mas, né, que já haviam povos habitando aqui, né? Então, esses povos tinham as suas próprias crenças, né, eles viviam da natureza, e essa cultura foi totalmente desqualificada pelos grupos europeus que aqui chegaram, né? Então, com a invasão portuguesa, houve um choque cultural, porque eles acreditavam que a cultura deles era superior, e a partir de toda essa relação entre essas diferentes culturas, a gente começou no processo de um etnocentrismo, né? Então, com o tempo, também com a chegada dos navios negreiros, né, onde homens e mulheres foram submetidos ao trabalho escravo, começou a ser acentuada essa questão da desigualdade. E além da questão etnocêntrica, foi acrescentada a cor, né, dentro desse fator, né? Então, mesmo depois que teve a abolição da escravatura em 88, as formas de desigualdade não se cessaram, né? Elas só assumiram outras, vamos dizer assim, outras faces, né? Assumiram outros nomes. Então, dentro do fator do etnocentrismo também entrou a questão da classe social, a questão do gênero, da raça, etnia, idade, sexualidade, religiosidade, né? Então, o Brasil foi agregando mais fatores dentro do principal que iniciou lá atrás, né, que foi
com o etnocentrismo, né? Então, entender a juventude é uma tarefa de alta complexidade. Por que a gente trouxe, né, essa frase, né? Porque a questão da desigualdade vai muito além de só também da questão de renda, da questão da distribuição. Ela também ela chega nos jovens também, né? Como assim? Então, a questão da desigualdade voltada mais para o público jovem entra numa questão de inferiorização da criança e do adolescente, né? Então, para a sociedade, o jovem, ele não apresenta um valor social. Ele é visto e é tratado como um objeto. Então, tipo assim, é aquela coisa que a gente comenta, né? Ah, não dá bola porque essa criança não sabe o que fala. Ah, esse adolescente não sabe o que fala. Então, tipo, a gente acaba sempre tendo essa inferiorização do jovem, do adolescente. Porque, claro, entra na parte da psicologia, que é a fase, né, que vai ter todo o desenvolvimento físico, motor, afetivo, emocional, né, questão social, mas é principalmente nessa fase em que tanto a criança como o jovem vai funcionar como uma esponja, absorvendo tudo o que acontece, olhando às vezes com uma visão que não tem tantos preconceitos, que ele vai conseguir criar uma opinião, né? Inclusive, o jovem no Brasil, não só no Brasil como no mundo também, né? Ele é visto como uma questão de mudança, né? Então, ele traz toda a questão de lutas sociais para tentar mudar vários tipos de realidade, né? Que traz também a questão social, a questão da raça, a questão né, da desigualdade entre homens e mulheres, traz isso à tona, traz isso como uma luta para tentar modificar, né? Então, essa coisa, assim, de deixar inferiorizado, né, deixar eles como um grupo inferiorizado, que é a realidade, também vem, né, como uma... Tipo, vai de encontro com o que a gente observa na questão do jovem querer estar sempre modificando, né? Tá sempre querendo trazer essa coisa de revoltas, né, de revoluções, né. E trazendo também uma questão mais da medicina, essa questão que a gente traz que o jovem, ele não vai ser, não está preparado toda, né, tipo, não tem uma opinião formada, ao mesmo tempo, não está totalmente errada, mas a questão como a gente coloca é uma questão muito forte, assim, de dizer, não serve, né, não, na questão, né, que vários artigos e livros trazem que não tem nenhum valor social, porque fisiologicamente, essa questão, a parte do nosso cérebro que vai trazer, né, essa coisa intelectual, essa coisa do afetivo emocional, vai ser tudo lobo frontal. E o lobo frontal, ele é considerado um dos lobos mais novos que a gente tem. Então, ele vai ser o último a se desenvolver, vai ser o último a ficar pronto. Por isso que também tem toda aquela questão de que, da questão que trouxeram, que agora há pouco estavam comentando bastante, de que se tinha que diminuir a idade penal, né, toda essa questão, entra também dentro da parte da desigualdade, porque realmente o jovem não vai ter talvez, completamente pronto a questão, né, dessa maturidade fisiológica, né, mas exatamente por causa disso, ele vai absorver mais coisas, porque ele está montando, né? Ele está criando novas conexões, está fazendo novas sinapses, né? Então, por isso que não pode ter essa inferiorização, né? Tratar como um qualquer. Acho que eu me compliquei um pouquinho para falar, mas espero que tenham entendido, né? Então, continuando. O Brasil permanece como um dos mais desiguais do mundo quando se trata da distribuição de renda entre seus habitantes. Mas, assim, como é que a gente calcula isso, né? Da onde é que tiram que o Brasil é muito desigual, né? Como é que a gente tem esse parâmetro, né? Então, a questão da desigualdade, ela vai ser
ela vai ser comparada a partir de um instrumento que é o coeficiente ou índice de Gini, né? Então, ele vai ser utilizado como uma forma de medir o grau de concentração, normalmente dos 20% mais pobres com os 20% mais ricos, né? Então, ele vai meio que dar essa ideia, vai ser um dos meios, né, um dos mecanismos utilizados para ter essa noção da questão da desigualdade, saber criar tipo um ranking, mostrar a desigualdade dentro dos países ou das próprias regiões dentro do mesmo país. Esse coeficiente, ele vai utilizar o 0 como a perfeita igualdade e o 1 ou 100 como a desigualdade máxima. Então, aqui a gente trouxe um gráfico que seria como é utilizado o coeficiente de Gini, né? Então, a gente tem ali naquela reta vertical a proporção acumulada de renda e na horizontal a proporção acumulada da população. Quanto mais próxima, né, a parte, né, o que vai ser analisado estiver da reta de total igualdade, ele vai estar mais próximo do 0. E quanto mais afastada dessa reta, que no caso ali está como aquela reta em verde, quanto mais afastado, ele vai estar mais próximo do 100 ou do 1, que vai representar uma maior desigualdade. Nesse outro gráfico que a gente trouxe aqui, foi para a gente ter uma visão geral de como é distribuído o coeficiente de Gini no mundo, né? Então, a gente consegue observar que os países acima da linha do Equador têm um coeficiente melhor, então são mais próximos do 0, em comparação com os países abaixo do Equador, que apresentam um coeficiente mais próximo do 1, né? Mais afastados do 0. Claro que isso não é aleatório, né? Não é assim, por que será que isso aconteceu, né? Tem toda uma questão histórica, toda uma questão também de exploração, né? De colonização, onde os países abaixo da linha do Equador sofreram mais, né? Com a questão do trabalho escravo, né? De ter uma extração da fauna, da flora. Então, nada vem de agora, né? São tudo coisas que vão sendo acrescentadas e vão sendo modificados, né, durante os anos, né, durante as décadas, né, não é algo, começou agora, né, mas tem todo um contexto histórico atrás. Aqui a gente também trouxe para exemplificar, mostrando que em 2020 o Brasil era um dos líderes em desigualdade, né, então ele apresentava um coeficiente bem ruim. E o que eu acho bem interessante nesse gráfico aqui é que o Brasil vai estar atrás da Rússia, do Chile, da Índia, do México, e muitas vezes, quando a gente vê em filmes, vê em documentários, vê em novelas, que esses países, por exemplo, a Índia, né, é tratado, a gente vê ele como uma coisa absurda. Tem dentistas, né, pessoas que arrancam dente no meio da calçada. Tem mosca andando pela pessoa enquanto está fazendo um documentário, e a gente pensa, meu Deus do céu, né, como isso pode ser possível, né, como isso funciona, é um absurdo, né, a gente se vê superior a essa outra cultura, né, entra também um fator de etnocentrismo de novo, né, mas a gente esquece de olhar para a nossa própria realidade, né, então tem muita coisa errada dentro do Brasil, né, não é à toa que nós estamos como um dos mais desiguais, né. Então, ali embaixo a gente trouxe também alguns dados, mostrando que em 2017 a Eslovênia tinha um índice de 0,24, tipo, muito, muito próximo a 0, né? Enquanto o Brasil, em 2018, tinha um índice de 0,53. Então, a gente consegue ver uma grande diferença, né? Na comparação dos índices. Então, a desigualdade monetária no nível das grandes regiões brasileiras mostra um padrão sistemático, onde o Sul, a região Sul, ela vai apresentar uma desigualdade menor de rendimentos em contraste com a região Norte e também a região Nordeste. Então, vocês vão observar que quase em todo o nosso trabalho e também em quase todas as pesquisas que foram feitas para construir essa apresentação, o Sul
sempre apresenta os melhores valores em comparação com a região norte e com a região nordeste, né? Tem também, como eu falei antes, uma questão histórica em cima disso, né? Tanto a questão da onde iniciou a colonização, onde tinha um trabalho, né, um trabalho escravo mais forte, assim, então também não é algo para ser tipo uma novidade, né? Isso tem todo um fator por trás. Então, aqui também nós trouxemos um outro gráfico para exemplificar, e a gente consegue ver que na linha em roxo é o valor do coeficiente do Brasil, né? E a gente observa que o Nordeste sempre apresentou um valor acima da média nacional. Então, embora tenha oscilações, o valor sempre foi acima. Em comparação à região Sul, sempre foi abaixo. Então, todas as regiões estão lá em cima, enquanto a região sul está lá embaixo, que por mais que tenha oscilações, ela se mantém num nível, né, se mantém com um coeficiente bem menor em comparação com as outras regiões. E também, né, a região Nordeste e a Norte estão sempre lá no topo. Então, de acordo com o diretor das finanças, né, da Fundação Getúlio Vargas, ele comentou que o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre, né? Então, no período do ano de 2019 a 2020, houve um crescimento da concentração de renda, né? Então, acentuando já a desigualdade existente. Então, aqui nós trouxemos também um outro gráfico, porque eu acho mais fácil a gente observar em gráficos, porque fica mais, ajuda no entendimento, né? Então, a gente vê que no ano de 2010, foi quando nós tivemos uma menor porcentagem da concentração de riqueza, e em comparação em 2020, né, a gente tem o ápice, né? Foi a maior concentração de riqueza. Então, quer dizer que tem poucas pessoas com muita riqueza e tem muitas pessoas com nada de riqueza. Isso também, a gente está vivenciando isso, né, no nosso dia a dia, a gente vê como o poder aquisitivo do brasileiro diminuiu, né? Então, garanto que se fizessem né, se forem fazer uma nova análise, vão ver que realmente aumentou e que, por enquanto, está piorando, né? Muita gente passando fome, muita gente sofrendo aqui no Brasil, né? Nós, estudantes de medicina numa faculdade particular, nós somos tipo minoria, né? Não é a realidade do Brasil, né? Então, a desigualdade racial histórica na estruturação da sociedade brasileira é evidenciada na análise de desigualdade de rendimentos. Então, grupos menos privilegiados têm pouco ou nenhum acesso à escola. Então, um jovem branco tem 2 vezes mais chances de frequentar ou já ter concluído o ensino superior do que um jovem de outras etnias, né? Então, isso também, né, que nem eu falei antes lá da questão se todo mundo conhece, né, faculdade, conhece o que é o ensino superior, né? Então, a gente vê que realmente não é assim que funciona, né? Poucas pessoas têm tanto acesso, como também têm a chance de estar no ensino superior e entender o que é o ensino superior, né? Uma outra forma que a gente tem como calcular a concentração de renda, além do coeficiente de Gini, seria o índice de Palma, né? Que ele vai ser um índice que vai calcular, por meio de uma razão simples, a renda dos 10% mais ricos com os 40% mais pobres de cada país. E ele vai sinalizar o desajuste estrutural que vai perpassar todas as sociedades capitalistas, independente do seu nível de riqueza. Então, esse índice, ao contrário do índice de Gini, ele vai mostrar que, embora o Brasil tenha uma grande desigualdade, em comparação, por exemplo, com algum país da Europa, ele pode ter o mesmo índice de Palma. Então, na questão de distribuição de renda, ele pode ter, né, pode ser pior, né, então ter um índice de Gini bem ruim, mas ele pode ser, quando vê, ter o mesmo índice de Palma do que um país europeu
que tem um coeficiente de índice, um coeficiente de Gini melhor, né? Então, o criador desse índice de Palma fala, né, que são nos décimos se conseguimos ver as grandes diferenças. A gente pode dar um exemplo também de uma corrida. Então, 2 corredores podem chegar no mesmo minuto, né, mas vai ser nos décimos se vai ver quem foi o primeiro e quem foi, né, quem pegou o segundo lugar. Então, nesse sentido, a gente consegue ver que o rendimento domiciliar per capita médio do total da população teve um aumento de 2012 a 2019. Isso em comparação com as pessoas mais pobres, né? Então, eu demorei um pouco, na verdade, para entender direitinho esse índice de Palma, né? Ele é utilizado, mas ao mesmo tempo ele não é tão utilizado porque não tem ainda uma... não são todos os pesquisadores que concordam como esse índice é calculado, né? Então, mas de qualquer maneira, a gente consegue ver que uma população com uma renda per capita média teve, né, um poder aquisitivo melhor, então teve uma concentração de renda maior do que em comparação com a população mais pobre. Isso tudo evidenciando também a questão da desigualdade, né? Então, outra forma de avaliar a desigualdade econômica toma por base o valor de salário mínimo, que é referência nacional do padrão mínimo de vida para a população. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Que eu estou vendo que minha internet está oscilando. Eu estou escutando bem, tranquilo. Sim, amiga, pode Tá, sim. beleza. Então, originalmente criado para cobrir as necessidades de alimentação básica, vestuário, higiene e transporte, as distintas políticas de reajustes implementadas pelos governos ao longo dos anos não garantiram essa equivalência. A gente pode ver, principalmente na época que a gente está vivendo agora, de pandemia, por exemplo, a cesta básica, eu vi hoje que chegou a R$700, sabe? Então, tipo, um salário mínimo não chega a R$1.000, na verdade, né, nessa faixa. E só a alimentação tá R$700. Então, como é que tu vai ter o dinheiro para habitação? Como é que tu vai ter dinheiro para o teu vestuário, para o transporte? Até para, tipo, saúde mental, tu precisa sair, tu precisa ter uma qualidade de vida boa para ser feliz também, entendeu? Tá na Constituição que tu tem direito a isso. Isso, lazer. Tava me faltando essa palavra, obrigada. Então, o rendimento domiciliar per capita de até um meio de salário mínimo ou de até 3 salários mínimos de rendimento domiciliar total é o limite para o cadastramento da população no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, CADU, que é a porta de acesso a uma série de benefícios assistenciais como Bolsa Família, que infelizmente não existirá mais, né? Faz algumas poucas semanas que o nosso querido presidente cortou a Bolsa Família e para implementar outro... Pode falar. Não, inclusive, já que você tocou no assunto, o Congresso está votando agora à tarde, né? Na verdade, ele não extingue, ele está alterando, só que essa alteração, alguns analistas consideram uma extinção, porque ele não troca só o nome, ele troca a forma da concessão, né? Mas, nesse momento, o Congresso está votando a tal PEC dos precatórios, que é esta alteração que você está se referindo. Exatamente enquanto nós estamos aqui em Brasília, eles estão fazendo essa votação. É um absurdo, porque isso ajudou muitas famílias mesmo, e não adianta, assim, fala que vai mudar, tipo, só o nome, só ali, né, mas muda muita coisa, não adianta, não é a mesma coisa, não vai ser a mesma coisa, e só vai beneficiar quem tem dinheiro. Só isso. Me permita, é importante, assim, esse cadastro único, quando ele foi estruturado, foi um exemplo, porque, na verdade, ele começa no município, tá? Caberia cada município, que nada melhor do que a própria, por exemplo, as secretarias de um município identificar quem está nesta condição de pobreza, de necessidade. Então, ele vem da base e esse cadastro vem sendo alimentado. Da forma como estão alterando,
não se tem mais esse acompanhamento real a nível da comunidade, de identificar. Mesmo assim, tivemos problemas. Imagina sem ter isso, tá? Que essa verificação nas casas, quem está morando lá, quantos estão morando, qual é o grau de pobreza, isso agora, e isso sim, total está mudando, que é bem preocupante. Tanto que os especialistas consideram que, de fato, é uma extinção do um em substituição por um outro. Sim, com certeza. Obrigado pela participação. Então, aqui a gente consegue ver uma tabelinha da linha de pobreza monetária de 2019. Se vocês quiserem acompanhar, só aumentar ali no cantinho. Só falando alguns pontos dela, né? A gente tem a linha de pobreza extrema, que o valor da linha básica do Bolsa Família é de R$90, e tem a de pobreza, que é a linha de elegibilidade ao Bolsa Família é de R$178. Enfim, números extremamente baixos. Se tomarmos em consideração a linha recomendada internacionalmente para o Brasil, o total de pobres mais que triplica e supera 51 milhões de pessoas no mesmo ano. Pela linha de meio salário mínimo per capita, 29,2% da população brasileira deveria estar cadastrada no cadúmico do governo federal, em 2019. Cabe ainda salientar que no mesmo ano, um contingente de 8,5 milhões e 13,7 milhões de pessoas em condição de extrema pobreza. Assim, como a Júlia estava comentando, né? O nosso trabalho sobre padrão de vida e distribuição de renda, a gente pode ver cada vez mais claro no nosso trabalho, né? Que não é muito mal distribuído, realmente o rico está ganhando mais, o pobre está ganhando menos. E cada vez a pandemia só piorou a situação que já estava horrível. Então, como dito anteriormente, a desigualdade monetária no nível das grandes regiões brasileiras mostra um sistemático. 11,8% da população brasileira em 2019 viviam com até o valor de 1/4 do salário mínimo per capita mensal, cerca de R$250. E quase 30% com meio salário mínimo per capita. No Nordeste, quase metade da população tinha até esse último patamar de renda mensal. Pensem, vocês viver com R$500 por mês. Tipo, numa família de, sei lá, bota 5 integrantes, entende? Não tem como. No outro extremo da distribuição, no Brasil, 4,1% tinha rendimento per capita superior a 5 salários mínimos. No Distrito Federal, 12% das pessoas apresentavam esse rendimento. Como as regiões mudam, né? Aquilo que a Júlia também tinha comentado. No Sul, a galera normalmente ganha mais, e no Norte e Nordeste, infelizmente, bem menos. É reconhecida e aceita na literatura internacional a ideia de multidimensionalidade da pobreza, que abarca questões que vão além da ótica monetária e mesmo das necessidades básicas, de forma que aspectos importantes do padrão de vida médio da população como um todo sejam considerados. Então, falando sobre a multidimensionalidade da pobreza, elas incluem acesso à tecnologia de informação, porque essa tecnologia de informação, vamos botar o exemplo da internet, é muito importante para tu conseguir ter acesso, por exemplo, ao site do governo federal, para tu ver... me faltou a palavra agora. Mas, enfim, a transparência, entende? Tu precisa dessa transparência, precisa ver o que está acontecendo, precisa de informação. Esse acesso à informação, tu precisa de dinheiro para conseguir pagar uma internet, para conseguir pagar um telefone, para conseguir pagar uma TV, para conseguir ter acesso. E informação é a chave para tudo. Bens públicos como uma casa, né, exemplo, garantias de direitos e ser educado, ser saudável, ser feliz. Até o que a Letícia comentou ali, né? O lazer também entra nesse quesito. Então, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas como ausência da doença ou enfermidade.
A percepção do conceito de qualidade de vida também tem muitos pontos em comum com a definição de saúde. A gente falou sobre isso até semestre passado com a nossa professora. A gente entrou bastante nesse assunto. Eu acho que a galera se lembra de algumas coisas. Saúde, como está dizendo ali, não é só a definição de estar ou não com saúde. Também quer dizer sobre o mental da pessoa, né? O lazer que a pessoa precisa ter para ela conseguir ter uma qualidade de vida, né? Não é só aquele nascer, viver, morrer, trabalhar, passar trabalho. Não, não é só isso. A distribuição da população pobre pelo território difere bastante daquela observada para a totalidade da população em 2019. A região Nordeste respondia por 27,2% do total populacional do país. Essa região abarcava 56,8% das pessoas consideradas extremamente pobres, pela linha de 1,9 dólares. O Sudeste, região brasileira mais populosa, respondia por entre 20% e 27% da população de pobres. Oi, não estamos ouvindo ninguém. Ok, tranquilo, Morfana. Professor, enquanto a Morvana tenta abrir o áudio, eu só queria complementar o que a Lu estava falando ali, da questão que a educação, né, é a chave, né? Obviamente que não só ela, mas, tipo, tu ter a instrução, tu consegue lutar pelos direitos, né? Porque pelo menos consegue entender um pouco mais o que está acontecendo. E isso também a gente consegue retomar o que eu disse lá no começo, da questão do jovem ser desvalorizado. Então, a gente consegue ver isso, inclusive, na educação, onde a educação não é a prioridade. Então, tipo, não é a prioridade educar o jovem, né, de uma forma adequada, não é não é, tipo, a prioridade trazer uma educação, assim, né? Então, só para fazer um link com o que foi dito lá no começo também. Eu vou te dar, vou acrescentar no teu raciocínio 3 argumentos, tá? Por que o Brasil não investiu em educação durante os 400 anos de escravidão? Não é só porque tinha escravidão, era justamente para poder manter essa instituição chamada escravidão, tá? Então, não investimos nisso. O Darcy Ribeiro, ele diz que no Brasil a falta de educação a crise da educação não é uma crise, é um projeto, ou seja, é de não oferecer educação mesmo para a maioria da população, tá? Tanto que sempre que o Brasil avança na educação, alguém puxa para trás, né? Todas as tentativas que têm sido feitas desde 1920, da Semana da Arte Moderna, e nesses últimos 100 anos, importantes pessoas defenderam que o Brasil tinha que investir em educação. Mesmo assim, agora é um exemplo, nós estamos retrocedendo na educação de novo. No momento que mais se precisa de educação, está se cortando recursos, acesso e tal. E o caso que você traz dos jovens é bem isso, tá? É uma precarização. Tem um livro, eu não sei se alguém vai ler, que é A Cabeça do Brasileiro, é do sociólogo Carlos Almeida, tá? Se alguém vai ler, vai apresentar para nós. Mas A Cabeça do Brasileiro, que é uma pesquisa, o que a cabeça do brasileiro é como o brasileiro pensa. Ele demonstra exatamente isso que você fala. Naqueles segmentos que aumenta a educação, a escolaridade, todas essas coisas que vocês estão apresentando, elas têm uma outra visão e percepção. Tipo, quem estuda é menos, vamos dizer assim, está menos de acordo com a corrupção, com o jeitinho brasileiro,
com machismo, com racismo. Então, todas essas questões estruturais que vocês estão apresentando aí, que nem a questão da xenofobia, a questão do racismo, da homofobia, tudo isso, quando se tem educação, ela automaticamente, vamos dizer assim, diminui, tá? Então, uma série de coisas, de fato, por que também o Brasil está com dificuldade de engrenar, vamos dizer assim? Porque justamente nos falta base, né? Cultural, educacional, científica, tecnológica, tá? E isso restrito a uma parcela da população. Vocês sabem que o nosso ensino superior ainda é de elite. Por que de elite? É 16% que tem acesso, 84% não tem acesso. Isso é considerado o ensino de elite. E aí 84%, bom, é fácil você manipular, que elege qualquer um, que aceita qualquer ideia, que é vulnerável a fake news, que é vulnerável, enfim, até acreditar em salvador da pátria, vocês percebam? E esse livro do Cabeça do Brasileiro, ele ajuda a entender o valor da educação e a sua ausência, os impactos que cabe a nosso país. Oi, estão me ouvindo? Boa tarde. Boa tarde, agora estamos te ouvindo, Morvana. Tá certo, então. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a desigualdade de gênero no mercado de trabalho, tá? Deixa eu só ir passando aqui também uns slides. Então, assim como outros tipos de preconceito, a desigualdade de gênero é uma discriminação social, né, que prioriza o gênero masculino em detrimento do feminino, né, e de gêneros não binários também. Essa desigualdade é enraizada na sociedade devido ao machismo e ao patriarcado, que coloca um homem como superior em diversas relações sociais, que vão do trabalho até a estrutura familiar. Desde crianças, né, somos ensinados a diferenciar os gêneros de acordo com o sexo. Enquanto meninos usam azul, jogam bola, as meninas vestem rosa, brincam de casinha. Mesmo que essa diferenciação não signifique necessariamente um preconceito, ela evidencia que na sociedade em que vivemos, as funções sociais também são determinadas pelo gênero. Muitas vezes, argumentos como o homem e a mulher são biologicamente diferentes, ou a igualdade de gênero está prevista na lei. Não existem motivos para que essa luta continue, né? Então, são utilizados para deslegitimizar a descriminalização sofrida pelas mulheres. No entanto, é importante ressaltar que as diferenças biológicas não devem ser parâmetro para definir os direitos sociais, né? Afinal, com a exceção do órgão sexual, homem e mulher e pessoas de gêneros não binários são igualmente capacitados. Além disso, mesmo que a Constituição preveja que todos são iguais perante a lei, essa máxima não é respeitada em diversas situações, né? Por isso, a necessidade de um movimento que exija que os direitos da mulher sejam cumpridos. Historicamente, a mulher sempre assumiu uma posição subalterna na sociedade. Enquanto o homem tinha direito ao estudo, à participação política, né, as mulheres ficavam cuidando da casa, dos filhos, e não tinham voz ativa, né, na tomada de decisões. Ao longo dos séculos, a mulher foi considerada inferior, incapaz, e a imagem sempre vinha associada do homem. Culturalmente enraizada pelo patriarcado, a submissão feminina existe desde o início da vida em sociedade. Sempre associada à maternidade, a mulher adotou um papel social de obediência e submissão, que envolvia o cuidado da casa, dos filhos e do próprio marido. Mesmo que hoje em dia essa mentalidade tenha sido desconstruída, a sociedade atual ainda carrega as consequências, né, desse pensamento antigo, né? Apesar de ser difícil evidenciar as causas exatas, né, da desigualdade de gênero, é possível traçar fatores que contribuíram para que essa descriminalização se estabelecesse na sociedade. Segundo a historiadora Joan Scott, a desigualdade de gênero se dá por fatores como símbolos culturais, conceitos normativos da sociedade, transmitido por meio de educação, enraizado pela política também. Esses elementos são fáceis de identificar ao pensarmos, por exemplo, em grandes nomes da ciência, da história, indo mais além também em figuras mitológicas, divindades, que geralmente
eram aqueles de maior destaque eram homens. Geralmente a posição de poder e submissão se dá por meio de uma guerra em que o vencedor possui domínio sobre o perdedor, né, por questões econômicas, que detém também o capital. Quem tem, né, o capital opera a dominância sobre os outros, ou também por diferença numérica, né, um grupo maior domina o grupo menor. No entanto, nenhuma dessas causas se aplica para explicar a desigualdade de gênero. É por isso, né, por esse motivo, que a escritora feminista e teórica social, a Simone de Beauvoir, classifica essa discriminação como enraizada culturalmente. A prova disso é que até mesmo as próprias mulheres perpetuam um discurso machista e patriarcal, mesmo que inconscientemente. Segundo a autora, mulheres burgueses se solidarizavam mais por homens burgueses do que por mulheres proletárias, né? Ou mulheres brancas possuem maior empatia por homens brancos do que por mulheres negras, né? Então já tem um preconceito aí também. Isso acontece por elas se identificarem com homens mais pela situação econômica ou pela cor da pele do que pelo gênero. Só um minutinho, deixa eu só ir mudando aqui. Pode ir passando, tá, Júlia, os slides ali para frente, tá? Aqui. Então, continuando. Aí, um levantamento também, falando um pouquinho do IBGE, né, dados do IBGE, um levantamento divulgado por eles, revela que 54% das mulheres, aproximadamente, com 15 anos ou mais, integravam a força de trabalho no país em 2019. Entre os homens, esse percentual foi de 73%. A força de trabalho é composta por todas as pessoas que estão empregadas ou procurando emprego, né? Os dados constam da edição do IBGE de 2019. Outros indicadores podem contribuir para a melhor compreensão também das dificuldades que elas enfrentam para a inserção no mercado. Na faixa etária entre 25 e 49 anos, a presença de crianças de até 3 anos de idade vivendo no domicílio com essa mulher se mostra como um fator relevante, né? O nível de ocupação entre elas, que têm filhos de até 3 anos em casa, é de 54%, né? Abaixo dos 67% daquelas que não têm. A situação é exatamente oposta entre os homens, né? Aqueles que vivem com crianças também de até 3 anos registram um nível de ocupação no mercado de trabalho de até 89%, superior aos 83% dos que não têm filhos nessa idade. Uma dificuldade adicional para inserção no mercado de trabalho pode ser observada no recorte racial dos dados também. As mulheres pretas ou pardas com crianças de até 3 anos apresentaram os menores níveis de ocupação, inferiores a 50%, enquanto as brancas registram um percentual de 62%. Então, mulheres e negras ficam ainda mais difícil, né, na questão do mercado de trabalho. O levantamento apurou ainda o impacto dos afazeres domésticos, né, no Brasil em 2019 também. As mulheres dedicaram aos cuidados de pessoas ou afazeres domésticos quase o dobro, né, do tempo que os homens, 21 horas semanais contra 11 horas dos homens. Embora na região sudeste as mulheres dedicassem mais horas a essas atividades, em torno de 22 horas, a maior desigualdade se encontrava na região nordeste. A renda causa impacto significativo também no período dedicado aos afazeres domésticos. Entre as mulheres que integram o grupo de 20% da população, com os menores rendimentos, mais de 24 horas semanais foram consumidas por atividades voltadas para casa. Entre aquelas que integram a fatia dos 20% dos brasileiros com maior rendimento, esse tempo se reduz para pouco mais de 18 horas. Né? Elas têm a possibilidade de terceirizar o trabalho, né? As que têm uma renda maior. Então, pode recorrer ao trabalho doméstico remunerado, ter empregado, contratar babá para cuidar do filho, né? E também pode colocar as crianças em creche particular, o que acaba por reduzir a média de horas que elas têm que ficar cuidando das tarefas de casa, né, doméstica. As mulheres que não têm as condições financeiras de arcar com esses custos, então ficam sujeitas à prestação do serviço público, né, que nem sempre está disponível. Inclusive as creches, né, nem sempre tem vaga para deixar os filhos, então dificulta mais para essas mulheres, né.
Além de dificultar a inserção no mercado de trabalho, os afazeres domésticos trazem limitações, mesmo para as mulheres que conseguem se inserir, né, no mercado. A pesquisa mostra que a conciliação da dupla jornada fez com que, em 2019, cerca de 1/3 delas trabalhassem em tempo parcial. Isto é, até 30 horas semanais, né, trabalhava meio período. Esse tipo de situação se verificou em apenas 15% entre os homens empregados. A diferença de salários e rendimentos também foi apurada no levantamento. Em 2019, as mulheres receberam, em média, 77% do montante oferido pelos homens. A desigualdade atinge proporções maiores nas funções e nos cargos que asseguram os maiores ganhos. Entre diretores, gerentes, as mulheres recebem 61% do rendimento dos homens. O percentual também foi alto no grupo dos profissionais da ciência intelectuais, em torno de 63%. A responsabilidade, quase 2 vezes maior por afazeres domésticos e cuidados, ainda é fator limitador importante para maior e melhor participação no mercado de trabalho, né, pois tende a reduzir a ocupação das mulheres ou a direcioná-las para ocupações menos remuneradas. Na questão, então, da educação, o levantamento aponta que não há influência educacional na desigualdade. As menores remunerações e maiores dificuldades enfrentadas pelas mulheres no mercado de trabalho não pode ser atribuída à educação. Pelo contrário, os dados disponíveis indicam que as mulheres brasileiras são, em média, mais instruídas que os homens. Elas têm mais estudo, né, estudam mais tempo. Entre a população com 25 anos ou mais, 37% das mulheres não tinham instrução, ou possuem apenas fundamental incompleto. Entre os homens, esse percentual alcança 40%. Evidentemente, precisamos pontuar a desigualdade entre as mulheres. A taxa ajustada de frequência escolar líquida das mulheres brancas é de aproximadamente 40,9%, e das mulheres pretas ou pardas, de 22%, né? Então, bem mais baixa, né? Entre as mulheres negras, né? Bem mais baixa a taxa de educação. Elas levam vantagem também quando se compara a proporção de pessoas com nível superior completo. Entre os homens, esse índice é de aproximadamente 15%, entre as mulheres, de 19%. Na questão do ensino superior também. Os dados revelam uma mudança do cenário nas últimas décadas, já que entre a população de 65 anos ou mais, pessoal mais idoso, observa-se a situação inversa. Nessa faixa etária, as mulheres registram nível de instrução inferior aos dos homens. Os avanços também na área da saúde e dos direitos humanos são relatados também no estudo, como o aumento da expectativa de vida e a redução do casamento de menores de idade. Por outro lado, o IBGE chama atenção para a dificuldade do país na produção dos indicadores sobre violência contra a mulher. Outra observação da questão da pesquisa diz respeito à subrepresentação. Na política, a evolução da participação feminina é bem tímida. Apesar de um aumento no número de deputadas federais entre 2017 e 2020, temos atualmente apenas 14,8% de mulheres em exercício na Câmara dos Deputados, né? Com esse dado, o Brasil tem a menor proporção entre os países da América do Sul e fica na posição de 142 num ranking de 190 países, né? De acordo com a pesquisa, apesar de as mulheres serem maioria na população brasileira e mais escolarizadas também, somente 16% dos vereadores eleitos no país em 2020 foram mulheres. Comparando então, com 2016, houve um aumento de menos de 3 pontos percentuais. A ampliação de políticas sociais ao longo do tempo, incrementando as condições de vida da população em geral, fomenta a melhora de alguns indicadores sociais das mulheres, como nas áreas de saúde e educação. No entanto, não é suficiente para colocá-las em situação de igualdade com os homens, em outras esferas, em especial no mercado de trabalho, em espaços de tomada de decisão, né? Então, na questão de políticas públicas, para o IBGE, a sistematização de indicadores sociais que retratam a desigualdade da sociedade brasileira, como foi feita nessa edição do levantamento sobre estatística, serve de subsídio para a formulação de políticas públicas.
A primeira edição do levantamento, publicada em 2014, foi elaborada com base nos resultados do censo de 2010. Ela já revelava maior escolarização das mulheres e a considerava inferioridade de rendimentos, mesmo tendo mais escolaridade, né, o salário continuava sendo menor, né, continua sendo. Então, desde 2012, o Brasil integra o grupo interinstitucional de peritos em estatística de gênero, né, instituído pela ONU. A entidade tem como objetivos definir áreas prioritárias no debate sobre desigualdades de gênero e fortalecer as capacidades estatísticas para a produção de informações relevantes para a temática. Os estudos do IBGE levam em conta a recomendação internacional, o que permite chegar a indicadores de monitoramento que possam ser comparáveis entre os países. Com poucas políticas para essa diminuição da desigualdade, o Brasil ainda precisa percorrer um longo caminho para que isso ocorra entre os homens e as mulheres, né, essa diferença seja alcançada, né? Mesmo com as cotas partidárias na política, a delegacia da mulher e leis que tornam obrigatório o pagamento igualitário de salários para pessoas do mesmo cargo e de gêneros diferentes, as mulheres ainda enfrentam diversos obstáculos, né, para serem representadas no Congresso, para obter ajuda em caso de violência ou para ingressar e se manter no mercado de trabalho. Além disso, quando comparado com outros países, o Brasil se encontra numa péssima situação por gêneros minoritários. Neste tópico, a gente vai discutir a situação do país para mulheres na política em relação à violência e feminicídio. Para identificar a desigualdade também não é preciso ir muito além. Na verdade, o Brasil está muito longe de obter uma sociedade igualitária para homem e mulher. Segundo o relatório sobre disparidade de gênero, no Fórum Econômico Mundial, publicado em 2018, nosso país ocupou a 95ª posição no ranking, que busca analisar o progresso em relação à igualdade de gênero, abordando aspectos como oportunidade econômica, empoderamento político, nível educacional, saúde e sobrevivência. Essa é a pior colocação de todos os países da América do Sul. Além da péssima colocação, foram analisados 149 países. O Brasil ainda caiu 5 posições desde o último ranking. Isso significa que, aparentemente, não apenas novas políticas para a redução da desigualdade de gênero não estão sendo feitas, como as que já existem não estão sendo eficazes. Mesmo com políticas públicas, como leis e incentivos que visam acabar com essa desigualdade, ainda há um longo caminho para ser percorrido, né, para que isso seja alcançado. Para que essas mudanças sejam feitas, é necessário que a mentalidade machista, muito enraizada na nossa sociedade, seja desconstruída. Por esse motivo, é sempre importante conscientizar, alertar e denunciar situações em que haja dificuldade, que haja essa desigualdade de gênero, seja na sala de aula, mercado de trabalho, ou até mesmo em situações familiares, né? O primeiro passo é estar ciente de que essa desigualdade é um problema e deve ser combatido. De fato, a desigualdade é bem mais evidenciada no mercado de trabalho quando se considera os rendimentos de trabalho e não o domiciliar per capita. No cruzamento das informações sobre o sexo, cor ou raça das pessoas, foram as mulheres com cor ou raça preta ou parda, né, como eu já falei, que se destacaram entre os pobres, 28% da população. Os trabalhadores familiares auxiliares eram a posição na ocupação com maior incidência de extrema pobreza, aproximadamente 12%. Chama também a atenção o fato de 25% dos trabalhadores domésticos, 23% dos empregados sem carteira e 9% dos trabalhadores por conta própria estarem entre aqueles considerados pobres. Em linha com os resultados de estudos internacionais, e que inclusive justificam a adoção de indicadores de mensuração de desigualdade, consideram os segmentos extremos da distribuição de renda em detrimento dos médios, os dados evidenciam a estabilidade dos segmentos médios de renda no Brasil. Em 2009, aproximadamente 45% das pessoas tinham um rendimento domiciliar entre 50% e 150% da mediana, e 51,9% entre 5 e 50 e 20. Em 2012, os percentuais eram de 45% e 52%, respectivamente. Norte e Nordeste mantinham maiores proporções de pessoas pobres e as demais regiões maiores proporções de pessoas no estado de maior rendimento.
Observe-se que essas mulheres, maior grupo entre os mais pobres, 38%, tem proporção semelhante a esses homens no segmento médio da distribuição, mas não chegam a perfazer 20% no extrato superior de rendimento, em que a maioria é formada por mulheres e homens de cor ou raça branca, respectivamente. Quase metade das pessoas com rendimento domiciliar per capita, de até 50% da mediana, não tinham instrução ou tinham o fundamental incompleto. No segmento médio, eram quase 40%, e entre aqueles com maiores rendimentos, 18%. No Brasil, o domicílio próprio, sem financiamento pendente, domicílio próprio de algum morador já pago, é a modalidade dominante de condição de ocupação de moradia. Em todas as faixas de renda, registrando uma proporção próxima entre a população com rendimento domiciliar per capita inferior a 5,50 por dia e a população em geral. A elevada proporção de domicílios próprios, mesmo entre a população com menor rendimento, é resultado do processo histórico de expansão das cidades brasileiras no século XX, onde a principal solução habitacional popular foi a casa própria. Em 2019, segundo a PNAD contínua, 2,6% da população brasileira viviam em domicílios sem banheiro de uso exclusivo. São classificados como inadequados os domicílios com paredes de taipa não revestida, com madeira aproveitada, como tapumes, e com outros materiais. No conjunto da população brasileira, essa inadequação atingia 1,1% das pessoas. Situação em que o domicílio tem mais de 3 moradores para cada cômodo utilizado como dormitório. Essa inadequação atingiu por volta de 5,6% da população em geral. Em 2019, aproximadamente 11,5% da população residia em domicílios próprios, sem documentos de comprovação da propriedade. Em quatro das inadequações analisadas, ausência de banheiro de uso exclusivo, paredes construídas com material não durável, ausência de documento que comprova a propriedade, a proporção de ocorrência entre pessoas de cor ou raça preta ou parda foi mais do que o dobro da verificada entre a população de cor ou raça branca. Vale ressaltar também que entre os anos 2016 e 2019, a proporção da população brasileira residindo em domicílios com acesso à internet cresceu 15,8 pontos percentuais. Nas regiões Norte e Nordeste obtém os maiores resultados. Então, a desigualdade também na salarial entre os servidores do poder e atividade. O maior salário é no judiciário federal. Os municípios têm a maior remuneração. O levantamento do economista Sandro Sachet de Carvalho, que é pesquisador do IPEA, ele mostra que a remuneração no setor público tem grandes desigualdades. De acordo com o estudo, dentre as ocupações de nível superior, as maiores diferenças entre salários do setor público e privado se concentram em 3 ocupações. São elas advogados, outros profissionais do direito de nível superior, especialistas em organização da administração pública e de empresas. O levantamento aponta que, ao não considerar as carreiras jurídicas na conta, a diferença salarial entre o setor público e privado cai de 13% para 4%. Os números demonstram defasagem nos salários de funcionários da saúde pública. Dentre as ocupações de nível superior, só os médicos recebem menos no setor público, em torno de 9.798, do que no privado, que recebe em torno de 10.976. Médicos ganham cerca de 50% menos no setor público do que advogados e juristas. No setor privado, a situação se inverte. Os médicos têm remuneração 84% superior. Há também desigualdades dentro da área educacional. Professores do ensino fundamental e médio recebem em torno de 2.950, o que corresponde a 30% do salário de um professor universitário no setor público, segundo o estudo. No setor privado, a distância entre as remunerações é menor, em torno de 44%. A distância salarial entre gêneros também é maior no setor público. Homens recebem 71% a mais nas carreiras de nível superior e 41% mais nas de nível médio que as mulheres. No setor privado, as diferenças são de 50% e 25%, respectivamente. De acordo com o Atlas do Estado brasileiro,
divulgado em 2019 pelo IPEA, o salário médio de um servidor no Poder Judiciário, nível federal, corresponde a 6 vezes o ganho médio do funcionário de uma prefeitura. Então, o agravamento também da desigualdade de gênero de trabalho nesse momento pandêmico, da pandemia. Se antes as mulheres já sofriam com jornadas triplas de trabalho, por assumirem os afazeres domésticos e cuidados com os filhos, agora,